Eu preciso falar com você de um assunto muito sério. Você já ouviu falar da reforma administrativa? Se não, eu vou te atualizar nesse vídeo. A PEC 32 de 2020, mais conhecida como reforma administrativa, é um pacote de medidas que visa moralizar o serviço público. De relatoria do deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, essa reforma administrativa visa acabar com alguns privilégios de algumas carreiras públicas e também flexibilizar alguns direitos dos servidores públicos. Eu não tô aqui para defender a manutenção de férias de 60 dias de algumas carreiras públicas do Poder Judiciário, por exemplo, nem defender penduricalhos que fazem remunerações de algumas carreiras públicas chegarem a centenas de milhares de reais. Eu tô aqui para defender direitos de servidores públicos que não fazem parte dessa casta privilegiada do serviço público. Dentre as medidas que podem ser implementadas com a aprovação dessa reforma administrativa está a ampliação das contratações temporárias no serviço público. Caso você não saiba, hoje em dia os servidores públicos são contratados mediante concurso público, um procedimento que, embora criticado por muitos, é o que garante a isonomia e a transparência do poder público para com os cidadãos. Em concurso público, você precisa mostrar idoneidade e competência para ocupar determinada função. Afinal das contas, você será um servidor do povo. Uma eventual aprovação dessa reforma administrativa poderia diminuir em muito a realização de concursos públicos. Além disso, essas contratações temporárias podem abrir margem para aquele famoso apadrinhamento. Querendo ou não, hoje em dia o concurso público é um instrumento que garante que diversas pessoas de diversas origens se tornem funcionários públicos. Abrir uma brecha para esse apadrinhamento nos leva de volta a tempos autoritários, em que o serviço público se torna intocável, nebuloso e ocupado por pessoas em posições de privilégio. A gente precisa defender uma posição em que o servidor público é o servidor do povo e não o servidor político. O servidor público não deve servir os interesses de ninguém que não sejam do povo. E permitir que essas contratações temporárias e diretas aconteçam pode colocar interesses de outras pessoas acima dos nossos. Para além disso, essa reforma administrativa também sugere um tipo de estabilidade diferente do que a gente tem hoje. Uma estabilidade temporária, em que o servidor seria contratado e gozaria dessa estabilidade por 10 anos, mas depois disso, essa estabilidade acabaria. Eu não preciso nem dizer o porquê a estabilidade é tão importante no serviço público, né, gente? É o que impede que o servidor público seja perseguido, coagido e coloque os interesses de outrem acima do interesse do povo. É para isso que o servidor público tem estabilidade, para que os princípios institucionais não possam ser subvertidos pelos de ninguém. E quando a gente coloca essa estabilidade em risco, a gente também compromete a integridade do nosso serviço público. Eu não tô aqui dizendo que o serviço público é perfeito. Eu sei que ele tem muitas falhas, mas eu te garanto que isso não vai melhorar, tornando precário o trabalho de quem serve o povo. Enquanto servidora pública, eu quero ter dignidade para servir o povo, um trabalho que exerço com tudo de melhor que tem em mim. Enquanto cidadã, eu quero que o serviço público continue sendo transparente, que o poder público continue tendo de prestar contas sobre todos os serviços que nos deve. E mais, eu não quero que o serviço público tenha o interesse de ninguém acima dos do povo. Agora é hora da gente se mobilizar. Novamente, não para manter aqueles privilégios, mas para manter a dignidade do serviço público. É hora de cobrar o parlamentar eleito por você e pelo seu estado. Os parlamentares que ocupam o Congresso Nacional também são servidores públicos e também devem atender o interesse do povo. E aprovar certas medidas dessa reforma administrativa não é um deles. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. A gente precisa direcionar a nossa atenção para essa reforma administrativa. O serviço público é do povo, pro povo e pelo povo.